paz do Senhor Jesus. Desejamos uma ótima tarde para você na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Já agradecemos a sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDP Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 37, o versículo 5. Se você não dispõe de uma Bíblia no momento, você pode nos acompanhar aí na tela, está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus, já estamos nesta tarde contando com a presença do auxiliar, professor Jonas Santana, e da sua esposa, a irmã Meiriane Santana, e também professora ali, ambos na STADEB, né? O senhor leciona qual é a matéria lá na STADEB? São várias, né? São algumas. Em primeiro lugar, paz do Senhor Jesus a todos e agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui no programa Intercessão, contribuindo com esse programa, né, e ajudando também na intercessão dos nossos irmãos. Pela misericórdia de Deus, a gente coopera ali na STADEB, né, no seminário da Assembleia de Deus, com alguma disciplina, tem metodologia científica, Antigo Testamento, Novo Testamento, são algumas. Maravilha. E também coopera com o pastor ali também na EBD, né, na Escola Bíblica Dominical. Também, graças pela misericórdia de Deus, nosso pastor tem nos dado a oportunidade de estar ali na superintendência das escolas bíblicas dominicais com o pastor Nadir Jackson, que é o superintendente. Glória a Deus. E a irmã Meiriane, né? Meiriane Santana, também é uma das professoras da Escola de Teologia da nossa igreja. E para nós é uma alegria tê-lo também conosco nesse programa Intercessão. Eu agradeço a Deus, primeiramente, né, o convite também do nosso pastor, estarmos nesse momento aqui falando de um tema tão importante. Cooperamos ali com o pastor na STADEB, com disciplinas de psicologia, e estamos aí, né, trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. Maravilha, né? Hoje estamos já com um tema muito interessante, mas antes de nós estarmos falando sobre o tema, nós vamos iniciar com oração, né? Vamos pedir ao nosso irmão Jonas Santana para estar orando ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Você que está em casa, curva a sua cabeça, ore a Deus conosco nesse momento tão especial que é o momento de falar com Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo fato de estarmos vivos, pelo fato de estarmos aqui, por ser crente, por ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Usa de misericórdia conosco, desse programa que está sendo realizado para a glória do teu santo nome. Abençoa cada vida, usa de compaixão esse irmão, essa irmã que está em casa, esse teu servo que nesse momento está de cabeça baixa, pedindo da tua graça, das tuas misericórdias, te suplicando, apresentando as causas. Leva uma resposta, ajuda, abençoa, consola. Pai eterno, nós te pedimos isso, no nome santo, nome justo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. No tema de hoje nós estaremos falando sobre a confiança, questionamentos e ousadia do intercessor. Hoje analisaremos a vida de intercessão de um grande homem de Deus chamado Josué. Josué aprendeu com outros grandes homens de Deus, no caso Moisés. Qual a importância de boa referência, de oração, e o que Josué pôde ter aprendido sobre a intercessão com Moisés? Irmão Jonas. Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando aqui, pastor, com dois personagens, né? São, no caso, o primeiro é Moisés, que é reconhecido biblicamente e fora das Escrituras Sagradas como sendo o grande legislador de Israel, o grande libertador de Israel. E ao lado desse homem, a gente encontra uma figura, que é justamente Josué.
Interessante que Josué, ele se espelha muito em Moisés, principalmente na vida de oração. Lá em Êxodo, capítulo 33, e o versículo 11, até ler para quem está em casa esse versículo 33 e o capítulo 11 do livro de Êxodo. Você que está em casa, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você tiver uma Bíblia, fique com a Bíblia aberta para nós lermos alguns versículos, porque nós estamos falando aqui de Josué, e Josué ele vai acompanhar a vida de Moisés, inclusive não somente a questão da liderança, mas a questão da oração, porque no capítulo 33 de Êxodo, e o versículo 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava com seu amigo, depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Quer dizer, observe que coisa interessante. A gente tem um homem de extrema comunhão com Deus, que é o caso de Moisés, que a Bíblia, em duas ocasiões, no livro de Êxodo e no livro de Número, diz que ele falava face a face, boca a boca. Quer dizer, essa expressão que está sendo utilizada é no sentido de dizer que a comunhão entre os dois era extremamente grande, ao ponto de não ter nada escondido, vamos dizer assim, um do outro, entre Deus e entre Moisés. E Josué, o moço Josué, aí fica, por exemplo, um incentivo para os jovens, né? Se espelhar em pessoas que realmente têm uma vida de comunhão com Deus. Aí o moço Josué acompanhava essa vida de Moisés. E o texto diz, não saía da tenda. Em outras palavras, estava acompanhando tudo, não somente a liderança, mas essa vida devocional de intimidade. Qual é o resultado de uma pessoa que acompanha a outra que tem uma vida de comunhão? Ela na frente também ser um homem de comunhão também com Deus. Porque fica o exemplo, fica o marco, né? Até porque, né, a oração, ela contagia, né? A oração, ela contagia, não é, irmã Miriam? É muito interessante, pegando a fala sobre acompanhar, né? A gente só aprende através de mestres, de seguidores, a gente tem que se tornar um discípulo, né? Somos discípulos do Senhor, mas também Deus levanta homens com uma vida, né, de espelho, de oração, de devoção ao Senhor. E nesse momento é até uma dica, uma orientação, não se aparte dessas pessoas, né? Porque já tem uma experiência, já entende como funciona essa prática, já entende os resultados que se tem com essa comunhão com Cristo. E a comunhão só é afinada através da intimidade desenvolvida com Deus, né? A gente, para falar da oração, a gente tem que entender que é o primeiro passo para se ter intimidade com o Senhor. E a gente não vai entender o que vai estar no coração de Deus se a gente não entende a palavra e também essa relação íntima. Não estar nos holofotes, mas estar no momento único, singular e íntimo com Deus. E Josué observou tudo isso em Moisés, né? Ele não deixou passar nada, que é justamente nessa prática, porque a vida de oração, ela é prática, ela é diária, ela é constante, porque uma amiga a gente não quer deixar de falar. Isso é verdade. E quando mais a gente entende o que está no coração de Deus, a gente realmente vai entender como lidar com o dia a dia e com as demandas que vêm, né? Graças a Deus, é importante. O senhor falou uma coisa interessante, que Josué não apenas acompanhou a liderança de Moisés, mas a sua vida de oração, né? Tanto é que ele não se apartava do meio da tenda. Ele estava sendo abençoado com a vida de oração de Moisés, até porque, certamente, Moisés, ele orava em voz, que não somente no pensamento, mas também orava com a voz, e isso é importante, não é que o líder, ele ore em voz alta também, para que os seus liderados aprendam a orar com ele, não é verdade? Perfeito, pastor. E Moisés, o texto bíblico pelo menos não descreve assim o tipo de oração, mas dá para a gente entender perfeitamente que Moisés ele podia realmente ter orado em voz alta. E talvez isso chamou a atenção de muita gente. É porque disse que falava como qualquer um fala com seu amigo, né? Você vê, né? E se ele estava no meio da tenda, estava próximo, certamente ele escutava a conversa. Né? E outra coisa de Josué, e outra coisa de Moisés é porque o que Josué está vendo não é aquela oração forçada, é oração de amigo,
espontânea, bem tranquila. Tranquila, quer dizer, é um amigo falando para outro amigo. Então você observa Moisés conversando com Deus como se ambos tivessem amigos, que realmente são, né? Que é claro que eu estou falando aqui numa forma mais figurativa, mas na verdade ali é o Senhor e o servo, mas é a relação de intimidade que é tão grande e com certeza Josué orava, via e talvez desejasse fazer a mesma coisa. Que coisa interessante. Se não fizesse. O senhor me fez lembrar, disse que na biografia de John Wesley, disse que ficaram as marcas do joelho dele no chão, do seu quarto, né? E os seus filhos viram ali, ficou a marca ali. Isso realmente contagiou a família dele. Eu me lembrei também, até já comentamos aqui no programa Intercessão, que o filho do missionário Gunnar Wingre, ele disse que, numa entrevista, que perguntaram a ele qual a lembrança que o senhor tem de seu pai. Ele disse que meu pai era um homem de oração. Muitas vezes eu o encontrei no quarto, orando, com o rosto no chão, cantando hinos espirituais e falando em línguas estranhas. E isso contagiou muito a vida do seu filho, Ivar Wingre. Interessante, né? A vida de oração do intercessor é importante porque ele contagia outros a também orar. E certamente Josué, ele foi grandemente abençoado através desta intercessão de Moisés, da oração de Moisés, né? Nós vemos que no capítulo 5 do livro de Josué, nós vemos este homem de Deus tendo um grande encontro com o próprio Deus, né? Moisés já havia falecido e Deus confiou a Josué, a liderança do povo de Israel. E nesse momento, no capítulo 5, nós vemos este encontro de Deus com Josué, antes da batalha contra a cidade de Jericó. E a gente vê que ele se prostra humildemente, reconhece a autoridade divina e recebe as devidas instruções para vencer a guerra. O que podemos extrair desta atitude de Josué com a nossa vida de intercessão? Pronto, primeiro, vamos ter algumas lições. Josué já tem um exemplo clássico que é justamente Moisés. E não teria pessoa mais bem preparada no momento, vamos dizer assim, do ponto de vista que a gente olha nas Escrituras, do que realmente Josué, que acompanhou a vida administrativa de Moisés, acompanhou também a vida devocional e, por incrível que pareça, isso vai se repetir lá na frente. É o modelo que a gente pega. Então, para todos aqueles que realmente desejam e querem realmente crescer, tem que observar esse lado da vida devocional muito grande. Da mesma maneira que Moisés, em muitas situações, buscou ao Senhor, agora Josué vai acompanhar o mesmo ritmo, o mesmo modelo, e antes de entrar na cidade de Jericó, ele vai buscar Deus. E olha que Josué está com uma responsabilidade imensa. Substituir não é uma pessoa qualquer. Ele está substituindo Moisés. Não é à toa que Deus chega e diz para ele assim, não temas. Lá no capítulo 1, capítulo 2, não temas. Porque está substituindo um homem que é um grande marco dentro dessa história. E a Bíblia diz que não se levantou profeta semelhante a Moisés. A gente já tem uma ideia de quem era Moisés, não só para a gente, mas também para naquele momento. Então, quem for assumir aquele lugar, está assumindo um peso muito grande, que foi um homem que, através dele, o Mar Vermelho foi aberto e tantos outros milagres foram feitos. Então, quem é a pergunta, né? Se fosse contextualizar, quem é que está vindo para o lugar desse homem? É Josué. Então, Josué, se dependia da oração, agora passou a depender mais ainda. E ele tinha agora um modelo, que era justamente Moisés. Então, antes, mesmo tendo a promessa, que isso é uma coisa, deixar bem claro, existia uma ordem de Deus, existia uma promessa de Deus, Deus queria a cidade de Jericó, mas mesmo assim eu vejo uma prudência em Josué. Ele não se estriba nisso e mesmo assim ele precisa buscar. É a dependência de buscar. Ele se prostra diante de Deus, pedindo justamente orientação. Lá no capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, veja que coisa linda, né? Desse relacionamento entre Josué e Deus antes de uma vitória, antes de fazer uma conquista. Capítulo 5 de Josué, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó,
levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Qual é a ordem? Então, qual é a ordem que o Senhor tem para me dizer? Aí, pastor, para responder a sua pergunta, quais são as lições que a gente tira daqui? A primeira lição: dependa de Deus para tudo nessa vida. Quer dizer, mas eu tenho promessa de Deus. Mas já existe uma determinação divina sobre a minha vida. Dependa de Deus. Faça como Josué. Antes de empreender qualquer luta, busque a Deus em oração, pedindo justamente a sua orientação. Esse é o caminho da vitória, é seguir o caminho da oração, pedindo a Deus, é ser dependente dEle. E ser dependente é ser dependente na oração. E é interessante, né, irmão, que ele questiona, ele quando o ser divino, né, se identifica como príncipe do exército do Senhor, ele já se prostra e faz uma oração, eu acho que uma das maiores orações, né, procurar descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, né, porque ele diz aqui na oração, ele diz: que diz meu Senhor ao seu servo? É interessante, não é? Quando o crente, na oração, ele busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É muito bonito observar esse momento aqui com Josué, as suas próprias experiências, né, com Deus. A gente percebe que Deus não deixou, né, de estar com o povo dele. Então ele levantou Josué e estava com ele. E nesse momento, até no versículo 15, diz o seguinte: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. É lindo observar essa entrega, né? Entender a santidade de Deus, entender essa única dependência dele. E é muito bom a gente entender que quando a gente nos humilhamos diante da presença do Senhor, entendemos que nós estamos sobre uma ordenança, entendemos que a onisciência, a onipresença de Deus, de que nós somos unicamente dependentes do Senhor, que nada vem por nossa força. Não é a nossa oração bonita, não é a gente conseguir falar palavras eloquentes, mas é um coração servo, um coração de obediência, um coração com o intuito de fazer a vontade do Senhor. Porque nossos olhos é muito limitado, né, pastor? A gente muitas vezes olha com os nossos próprios olhos, mas Deus vê além do que isso. Deus vê o coração, Deus vê o íntimo. E Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com completa entrega e reconhecendo as suas limitações, porque Josué lá no início temeu. Deus, é muito grande essa atividade, eu não tenho toda essa habilidade, né? Mas o Senhor disse: não temas, não te assuste, não te espantes, porque eu estou do seu lado. É como que Deus estivesse injetando nele confiança, né? Confiança. E também, pastor, uma coisa a ser observada, Josué pergunta assim: o que queres? O que é que tu tem para teu servo? Né? E a resposta é: tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu estás é santa. É a mesma resposta, é a mesma fala que foi dita a Moisés. A gente muitas vezes para pedir, que é o comum, não estou dizendo que é errado, de jeito nenhum. Cada um tem suas necessidades e a gente pede também. Casa, carro, emprego, tudo. Parece que quando se analisa as orações, tem oração que é muito voltada para todas essas coisas materiais. E Josué, quando pergunta, chega diante do ser divino, ele não diz assim: eu quero mais espada, eu quero mais armas, eu quero mais homens. Assim. Qual é a tua vontade para a minha vida? Quer dizer, é essa oração que a gente precisa fazer. Qual é a tua vontade para a minha vida? E a resposta foi direta: tira a sandália dos teus pés. Em outras palavras, a minha vontade é tu ficar no lugar de Moisés. Então, esse é a tua vontade, é a vontade de Deus. Comanda agora a minha casa. Então, se você que está em casa, pare um pouco para dizer assim: Jesus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que é que tu queres que eu faça de verdade para ti? Com certeza a resposta vai chegar.
E quando a gente entende, principalmente, é a questão do temor a Deus, né? O temor é o princípio da sabedoria, da sensatez. E essa prudência e essa sensatez e essa sabedoria só vem com o conhecimento da fonte que é Cristo através da palavra dele. A gente só conhece a soberania de Deus se a gente também se aprofunda no seu conhecimento e a gente ama a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi de um aluno perguntando a um professor, dizendo, entre a oração e a palavra, quais dos dois eu não posso deixar de praticar? Ele disse, pense num pássaro. Um pássaro pode ficar sem uma das asas para voar? Então não é possível você seguir sem entender a fonte, que tem hora que a gente pede tanta coisa, podendo pedir uma coisa mais de estar perto de Deus, que as demais coisas vêm. É consequência. Porque quando a gente bota a prioridade, quer estar diante de Deus. E a senhora me lembrou que Deus ele priorizou realmente a palavra, né? Porque quando ele se revela a Josué no capítulo 1, para encorajá-lo a assumir a liderança, né? Pois o texto diz que ele disse, Moisés, meu servo, é morto. É morto. Agora tu te posiciona, né? Aí, enquanto Deus está dando a ordem, Deus diz aí no versículo 8, ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quer dizer, era necessário que Josué também fizesse uso da palavra, né? Porque não se aparte, quer dizer, não deixe de falar, né? Da tua boca não deixe de falar. E para falar ele tinha que ler, ele tinha que meditar, E a meditação na palavra gera essa confiança, essa segurança e esse discernimento. Você vê que quando o príncipe do exército do Senhor apresentou-se a Josué, a princípio ele puxou a espada, mas quando ele se identificou como o príncipe do exército do Senhor, ele discerniu que era Deus. E se prostra humildemente perante o Senhor. Se prostra, principalmente uma fala que é muito comum, né? Sou o príncipe do exército do Senhor. Então, automaticamente ele já entendeu. Disse, é dos nossos. E eu achei interessante aqui na leitura do capítulo 5, versículo 13, quando o Senhor estava lendo, diz assim, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, dá a entender que Josué ele já tinha desfrutado de uma grande vitória, porque passar o Rio Jordão a pé enxuto, como Israel passou nos dias de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, né? Deus confirmando. Deus confirmando. Agora, certamente ele estava em pé ali ao lado de Jericó, talvez pensando, talvez orando, o texto não diz, pensando, como é que eu vou fazer para conquistar uma cidade dessa com um muro tão alto? Como é que eu vou chegar lá? E aí, de repente, Deus chega com uma solução. E, claro, a Bíblia não vai descrever o muro de Jericó com tantos detalhes, né? Hoje nós podemos falar com base na arqueologia. Imagine que está diante de um muro extremamente alto. Na verdade, não é um muro, na verdade é uma muralha, né? Uma muralha tão grande que tinha casas nas muralhas. Diz que a largura do muro dava para passar carro indo e voltando. A maioria dos arqueólogos são unânimes em dizer que a muralha dava para passar como se fosse uma avenida dessa, né? Avenida dá para passar 2 carros tranquilos, um ao lado do outro. Então, você olha para aquela muralha imensa e dizer assim, como é que eu vou conquistar isso aqui? Com aqueles armamentos só com espada e com lança. Né? Lança e outra coisa, o exército de Israel, ele foi forjado não naquele treinamento militar egípcio, aquele povo foi forjado no deserto, pastor. No deserto, aprenderam a lutar no deserto. Então, chegar diante de uma muralha dessa, se Deus não for comigo, como é que eu posso transportar isso aí? Então, possivelmente, estava pensando, é aí que realmente chega o Senhor para dar solução para coisas impossíveis, né? Casos impossíveis. E é interessante que Deus ele dá as estratégias como conquistar a cidade. E é interessante que as estratégias de Deus ele foge ao raciocínio humano, né? Porque eles tinham que rodear a cidade com o sacerdote tocando aqueles chifres de carneiro, né? Aquelas buzinas. E como é que o muro vai cair dessa forma? É interessante que a intimidade que a irmã falou é interessante, porque nesse momento ele não questiona a sabedoria de Deus, ele não questiona a orientação divina, ele simplesmente obedece.
Eu acho lindo a questão do relacionamento, né? A partir do momento que eu entendo de quem está vindo a ordem, eu não ouso nem a questionar, mesmo que seja algo ilógico, porque realmente, para o nosso olho humano, sai do raciocínio. A gente está passando por uma época que tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser racionalizado. Só que Deus não tem esse mesmo parâmetro. O parâmetro de Deus é muito além da nossa consciência humana. E ali existiam etapas que não podiam ser quebradas, né? Quem ia na frente, né? A gente percebia que também tinha lá os cantores, tinha ali que existia adoração no início. A gente não pode ganhar uma guerra se primeiro não entender quem está mandando. Mesmo que seja a ordem para a nossa visão, que não seja lógica, mas se foi Deus que mandou, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. E a questão dos adoradores que vinham ali, né? Certeza. Eles adoraram. O que isso significa? É mostrar que nós somos dependentes do Senhor. Nós reconhecemos em quem estamos crendo. Hoje em dia, a falta de fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós não temos o resultado de orações porque muitas vezes pedimos mal. E muitas vezes é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Fala, olha Deus, realmente eu tenho pouca fé, mas nessa pouca fé me ajuda, na minha pouca fé, poder receber a profundidade do que Deus tem para nos dar. Infelizmente, quando a gente não obedece às ordenanças do Senhor, achando que a nossa forma de resolver é a melhor, a gente só colhe não resultados bons. Não é porque Deus não quis dar, é porque a gente não obedeceu a Deus. É verdade. E uma coisa, pastor, a ser observada, porque quando o senhor disse 7 voltas, né, que é o texto bíblico diz 7, mas por que 7 voltas? Né? É bom deixar claro aqui que 7 não é um número místico, né? A gente não está trabalhando com... Deus não está dando margem para uma seita religiosa chamada Cabala, não. As 7 voltas que estava assim, que Deus estava pedindo ali, o que estava cobrando era a obediência do povo. Então, Deus não ia derrubar aquela muralha com 5 voltas, 3 voltas, 2 voltas. Agora observe para você que está em casa. Teve Josué se prostrou, Josué orou, os cantores foram na frente adorando. Tudo isso é bom, mas sem obediência não funciona. Aí a obediência das 7, pode dar 7. É porque o milagre acompanha a obediência. Acompanha a obediência. A obediência é porque aquele que se dedica à oração, que chega perto de Deus, também tem que se dedicar a essa obediência, principalmente a obediência a Deus, e sem fazer nenhum tipo de questionamento. Eu não entendo, não é para entender, é para crer. É simplesmente fazer, vai rodeando. Então, o que é que fica com a adoração? Pode adorar, pode cantar, pode se prostrar, mas se não há essa obediência aos mandamentos divinos, a muralha não cai. Me lembrei que Deus faz os milagres, mas Deus nunca fez milagre igual. Porque Ele conhece quem está precisando do milagre. Isso. Então, Ele pede para que você fale. Então, Deus não sabe o que a gente precisa? Sabe. Sim. Mas a gente precisa falar, ter o intento. A uns Deus fez de imediato. O que queres? Quero ver. Veja, a tua fé te curou. Outros, vai até lá e mergulha 7 vezes. Né? Mas por quê? Porque tinha que quebrar algum orgulho dentro, algum rançozinho, que só Deus sabe. Não é porque a gente é melhor, ou tem gente que é melhor, outros não são melhores. Não, é porque Deus muitas vezes tem lições para nos dar. E o esperar também é uma lição. Quando Deus diz assim, não diz nada também, é para a gente desenvolver a paciência. Então tem coisas que a gente só vai entender se a gente conhecer que Deus é Pai. Ele não vai negar algo que seja bom, a gente precisando. Eu ouvi uma vez um testemunho de um irmão, de um casal, que esse esposo sempre tirava ela do carro, ela era deficiente. E o pastor vendo aquela cena, vamos orar para que Deus restabeleça a sua saúde. Ele disse, não pastor, não precisa. Eu estou muito bem, porque hoje eu percebo que meu marido está cuidando de mim, mesmo nessa minha situação. E muitas vezes a gente não entende,
Mas Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece o futuro. Antes da gente chegar lá, Ele já sabe, né? Então, talvez a nossa visão é muito pequena. E confiar em Deus, por isso que sem fé é a mesma coisa que dizer a Deus, eu não confio no que talvez possa acontecer com essa ação. Mas isso é que acontece num coração adorador, um coração entregue, né? Glória a Deus. Você me fez lembrar um pregador que disse: melhor do que querer entender Deus é confiar nele. É confiar. Né? Maravilha, né? Mas a conversa está boa e ainda temos outras perguntas para a gente fazer. Após esta emblemática derrota, né, de Israel contra Ai, a princípio nós vemos Deus dando a vitória a Josué, quando ele passa pelo Jordão, as águas param, e depois a gente vê agora a conquista que Deus concede, a vitória de Jericó, como acabamos de ver, né? Deus deu orientação às estratégias, ele obedece, as muralhas caem em obediência, e pelo poder de Deus, eles tomam posse de Jericó, e agora vem a conquista de Ai. Quando ele passa para Ai, que vai a conquista de Ai, a gente vê que Josué ele foi derrotado na conquista de Ai. Eles partiram para conquistar aquela cidade, e a gente vê que após esta emblemática derrota de Israel contra a cidade de Ai, que está no capítulo 7, Josué ele volta-se para Deus em oração para receber a direção divina. Será que essa atitude é correta para o intercessor? Como o intercessor deve lidar com as frustrações e aparentes derrotas? É bem emblemático o caso da cidade dela. O senhor narrou, pastor, uma coisa que aparentemente, né, parece uma contradição. Porque, primeiro, o Rio Jordão, né, que estava com a água no seu mais alto nível, naquele momento climático. Era momento de chuva, mas as cabeceiras, na verdade, estavam se derretendo de gelo e veio uma inundação, como se fosse uma grande cheia. E Deus abriu, semelhantemente ao Mar Vermelho. Então, isso vai colecionando, isso é uma experiência que Josué está tendo. Então, Josué está acostumado com vitórias. Diante de grande desafio, vitória. Então, ele se acostuma, ele viu um rio sendo aberto. Depois, muralhas concêntricas, né, sendo derrubadas na frente dele. Então, assim, é vitória. Então, quando ele olha para a cidade de Ai, tem uma coisa interessante, né? Ele olha para a cidade de Ai, isso é uma cidade pequena, cidade mínima. É interessante que o texto bíblico diz lá no capítulo 7 do livro de Josué, e o versículo 3, que ele diz assim, capítulo 7, versículo 3 de Josué, diz: e voltaram a Josué, que foram justamente os espias, e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns de 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fiquem ali todo o povo, porque poucos são os seus inimigos. Quer dizer, abriu um Jordão, derrubou a muralha de Jericó, que, diga-se de passagem, era uma das cidades maiores que se tinha para aquela época. E o que é, então, a cidade de Ai? É uma cidade pequena, então somente 2 ou 3 mil homens resolve. Observe que Josué viu uma coisa tão fácil que nem procurou buscar a Deus em oração. Em nenhum momento você vê Josué: vamos consultar a Deus, vamos buscar o Senhor para ter essa vitória. É como se fosse assim, uma coisa assim, é tão simples, né? É tão simples, então para que buscar a Deus? É aí que a gente encontra uma falha, porque ou grande ou pequena, as conquistas, a gente tem que buscar a Deus em oração. Outra coisa, quando a derrota vem, ele prostra-se diante do Senhor, e a oração de Josué é coisa interessante, a oração, acredito que dá tempo, capítulo 7 do livro de Josué, do versículo 7 até o versículo número 9. Você que está em casa, veja a oração dele, dizendo assim: e disse Josué: Senhor, já começa se lamentando, né? Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo ao Jordão? Para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Observe que já começa com um lamento. Um lamento, e é bom deixar claro, de certo modo, torna-se até um tipo de murmuração, porque ele diz assim: melhor
era a gente ficar justamente antes do Jordão. De outras Como a outra meia tribo de Manassés ficou. É verdade, fica antes. Ele não precisava nem ter esses eventos todos de Jordão sendo aberto, de Jericó sendo destruído. Interessante que ele despreza o milagre do Jordão e o milagre de Jericó, né? De Jericó, por causa de uma derrota. Por causa de uma derrota, de uma coisa pequena, se ele olha para... Era melhor não ter acontecido nada disso lá atrás e a gente ter ficado além do Jordão. Interessante, estão cortando a sua fala. Não. E há muitos intercessores que talvez estejam nos escutando agora que já conquistou grandes vitórias da parte de Deus e por causa de uma derrota, por causa de uma falha, de um evento, de uma catástrofe, de uma batalha perdida, eles abrem mão e se entrega e se decepciona e quer parar e quer voltar por causa de uma derrota. Ele já tem tido grandes vitórias. Por causa de uma, já esquece dos feitos de Deus e deixa tudo para trás. Até o ponto de desprezar. E você vê... Eu sei que as pessoas no desespero dizem coisas, né, que no seu senso normal talvez não são capazes de dizer. Você olha para Josué o Grande ali e dizer, melhor, Deus, era se a gente ficasse antes do Jordão. Quer dizer, e cadê o milagre do Jordão que foi aberto? Cadê as muralhas de Jericó que foram derrubadas? Quer dizer, por causa de uma coisa mínima se desprezou tudo lá atrás. É de uma maneira que Deus entende tão bem essa fala de Josué, que a forma como Deus se revela para ele é bem interessante. Capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Até aqui uma expressão normal, mas a segunda sentença do versículo é, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Por que tu está desse jeito? Quer dizer, não é só... Por que tu está reclamando disso daqui que aconteceu? Israel pecou. Aí é quando ele vem entender que a derrota dele foi porque um dos membros da nação de Israel havia pecado. Aí a gente tem outra coisa a observar. Pecados, quando cometido, as suas consequências são extensivas. E isso alcançou Josué. Então agora, o que fazer? Aí a gente vê Josué fazendo uma coisa que deveria ter sido feita antes, orando. Né? A cidade de Ai é pequena, então a gente não ora, mas agora ele está orando. Aí o Senhor começa a mostrar. É aí que é a questão da frustração, né, pastor? Que a gente começa a dar essa resposta. Em qual sentido? Teve derrota? Se frustrou com alguma coisa? Primeiro saber qual foi o problema, o que levou a essas falhas, o que foi que aconteceu de verdade. É hora de colocar o pé no chão e dizer o que foi que aconteceu. Então, aconteceu isso. Então, te joga nos pés de Deus e vai buscar uma resposta, uma solução, que ele vai ter uma saída. E é interessante falar sobre isso porque Deus ele é santo e exige do povo também uma postura, né? E a gente entende que Josué ali, talvez aparentemente no olhar dele, ele viu tudo muito tranquilo, né? Mas está tudo bem, o que está acontecendo para isso tudo dar errado, né? E muitas vezes vem esse questionamento nas nossas mentes, muitas vezes, eu não entendo de onde vem, o que está acontecendo. Mas ele só conseguiu ter essa resposta em que momento? No momento que ele se prostrou. Ele foi consultar a Deus. Então, talvez o que a gente precise fazer é entender que a gente não pode dar um passo sem Cristo. Porque quando a gente tem esse entendimento, o que é visível, muitas vezes, não está sendo o alcance onde que realmente Deus está vendo. Então, Deus ele vê as causas, vê as situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque suscita muitas indignações, né? Essa ideia de não ter o que foi esperado, mas muitas vezes o ajeitar o altar é mais interessante do que sacrificar. É mais interessante eu ajuntar muitas vezes, arrumar o meu dia, arrumar minhas práticas, minhas habilidades, minha família, organizar o altar para poder ter a resposta realmente necessária, porque Deus não quer que a gente só ore por um ritual em si, mas é realmente no reconhecimento que a gente não pode sair sem Deus. É algo vital. Eu já ouvi em uma das leituras que diz que a oração e o crente não podem se desvincular porque
é algo vital para a vida, né? É algo que você não pode acordar, sair de casa. São inseparáveis, né? São inseparáveis. Você não pode querer fazer nada sem essa direção, porque a gente pode errar. A gente é limitado. E é interessante que, assim, Josué, ele questiona. Interessante que, pelo menos a gente aprendeu uma coisa aqui com Josué, que ele faz o questionamento, mas ele vai a Deus. Ele vai a Deus. Tem pessoas que questionam e desistem de Deus. Eu conheço pessoas que chegaram a se decepcionar com Deus, ter raiva de Deus, ficou irado com Deus, porque Deus não atendeu a necessidade. Isso é um caso muito sério, né? Vai entender, eu talvez vou trazer um exemplo de perder alguém, por exemplo, sem entender o que está acontecendo. Muita gente se revolta por causa disso, vai criando amarguras, rancores no coração e vai prejudicando esse relacionamento com Deus. Só que talvez essa confiança requer muito desprendimento das coisas daqui da terra, né? Muito desprendimento. E para esse desprendimento acontecer, você tem que entender quem está no controle. Porque quando a gente quer tomar o controle de alguma coisa, a gente fica perdido. Então, quando a gente também não consulta a Deus, as consequências talvez a gente não colha naquele período, mas alguém mais na frente vai colher. Então, entender a soberania de Deus em tempos difíceis é aonde prova aonde está a nossa confiança em Deus. Não é quando dá tudo certo, é quando Deus diz assim, vai em frente, Deus, eu vou estar com você, vou parar o sol, vou derrubar todos os teus inimigos. A fé se revela é aonde realmente mora o teu desejo. Porque quando você é tolhido no desejo em dizer não, acabou, levanta e vai em frente, a consequência não foi eu não querer dar a vitória, foi perder o caminho. Então, o povo de Israel perdeu a direção. Então, a consequência não foi porque Deus quis dar aquela derrota. É porque a consequência de pecado é destruição. Não é porque Deus não queira dar, porque Deus não quer dar pedra a filho. Mas talvez as pessoas se perdem em ver um pai. Fala assim, olha, fulano, não bota o dedinho ali. Ali tem um problema. Mas se a pessoa avança e coloca, por exemplo, uma criança bota o dedo numa tomada, qual vai ser a consequência? Um choque. Mas não foi avisado que não colocasse o dedo? Mas colheu a consequência por não ouvir a voz da orientação. Me fez lembrar aquele texto bíblico, né? Eu me esqueço agora o livro, que diz assim, de que se queixa o homem? Esse de seus próprios pecados. Seus próprios pecados. Certamente você que está nos ouvindo e certamente já teve alguma decepção aí na oração, uma resposta que você tanto almejou e não conseguiu. E em vez de desistir, em vez de fugir, em vez de abandonar, em vez de virar as costas para Deus, siga o caminho de Josué. Vá lá buscar o Senhor e questione Ele, não é? Você que chegou agora, nós estamos tratando sobre o tema de confiança, questionamentos e ousadia do intercessor. Então, vá lá conversar com ele, se prostre diante de Deus, faça como Asaf, que sem entender como era que o ímpio prosperava e ele, como crente, passava por dificuldade, em vez de se desviar, ele foi até o santuário e questionou Deus. Nós não somos, Deus não é um Deus distante, não é? Impessoal, é um Deus pessoal, é um Deus que chama para a conversa. Ele diz, vinde e arrazoemos. Verdade. Não é? Então é importante que o intercessor ele chegue a questionar, porque na proporção que ele vai questionar Deus e procurar saber a razão do motivo do fracasso, ele vai encontrar em Deus uma resposta, como Josué encontrou a resposta. E é tão bonito, pastor, a questão do início de Adão e Eva. Qual era a relação que Adão e Eva tinham? Era algo sublime, né? Só que o que aconteceu? Adão, cadê você? Se escondendo, porque o pecado faz isso. O pecado separa a gente de Deus. E se a gente não pedir a Deus que Ele nos cubra com o sangue dEle, até na própria oração lá do Pai Nosso, Ele diz, perdoe os nossos pecados, né? Então, é aquela ideia, se tem alguma coisa, você tem que avaliar isso dentro de você antes. Será que eu estou com alguma coisa que está lá me prejudicando essa relação com o meu Senhor? Se é um perdão, qual é o problema de chegar? Qual é o melhor? Eu já ouvi uma frase que diz o seguinte, a gente não perdoa porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente é inteligente.
Porque quem não perdoa é igual uma doença, porque aquilo ali vai lhe corroer. A pessoa que está lá, que talvez fez, talvez nem esteja sofrendo. Então, talvez você não vai fazer o perdão, não é porque você é boazinha, é porque há um princípio que não pode ser violado. Se você não perdoa, vai ficar raiz de amargura dentro de você. Ficar remoendo aquilo na cabeça. Vai ficar o intercessor vai ficar sofrendo, né? Não vai ficar sofrendo. Então, né? perdoar, é como a senhora diz, perdoar é até um ato de se livrar de problemas psíquicos que vão lhe atormentar durante muitos e muitos e muitos anos. Certeza. Que bênção, né? Que bênção. Nós vemos que com Josué, nós aprendemos que muitas vezes o intercessor sofre a tentação de tomar decisões sem consultar a Deus, como foi no caso da cidade de Ai, no capítulo 7, e com os gibeonitas no capítulo 9, com quem Israel fez aliança sem consultar a Deus. Quais as consequências que o intercessor sofre por não buscar a direção de Deus? As consequências são várias, né? Nós tivemos, já no caso da cidade de Ai, fazendo a retomada bem rápida, o fato de não buscar Deus resultou numa derrota, não somente para ele, mas para toda a nação. No caso dos gibeonitas, que é para somente situar bem rapidamente o nosso telespectador, os gibeonitas sabiam que Josué tinha derrotado a cidade de Ai, tinha derrotado também a cidade de Jericó e tinha aberto, e realmente Deus abriu o Rio Jordão. Então foi o que os gibeonitas fizeram, se disfarçaram e disseram que era de locais distantes. E foram simplesmente para Josué para fazer um acordo, uma aliança para não serem mortos. E Josué fez essa aliança. É interessante que o capítulo 9, versículo 14 de Josué diz claramente, né? Claramente que Josué não buscou a direção do Senhor, dizendo assim, então aqueles homens, estou no capítulo 9 de Josué, versículo 14, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor, e fizeram um concerto com o povo da terra, coisa que não era para ter sido feito. Então, a segunda consequência, fazer acordos, desobedecer a Deus e fazer um acordo que não era para ter sido feito. Ora, tudo porque não se buscou a fala de Deus. Interessante que é observar uma coisa em Josué que fica para o nosso telespectador. Veja que nas grandes coisas Josué procura a Deus. E nas coisas pequenas ele não procura, porque Ai era cidade pequena, o grupo dos gibeonitas, né, que foi até ele pequeno. Josué é aquele tipo de pessoa que se perde não nas coisas grandes, se perde nas coisas pequenas. E a Bíblia diz que são as raposinhas que destroem a vida. Justamente, que chega lá e vai destruindo a vida. Então, a consequência de não interceder, de não buscar a direção de Deus nessas situações. O que é que vai acontecer? Acontecer que agora Josué vai entrar numa batalha que não é sua, que é bom deixar claro que Gibeão, com todas as outras cidades, foi promovido uma guerra. E agora é justamente Gibeão e os gibeonitas que vão dizer assim, nos socorre, capítulo 10, versículo número 6, lá a parte final, quando Gibeão está sendo atacado por 5 reis, e agora Gibeão chega, de Gibeão, a cidade de Gibeão, e diz assim, apressa-te, vem nos livrar, nós somos agora teu servo. Veja a consequência de não buscar a Deus. Primeiro, uma derrota. Depois, a gente tem de entrar em batalhas que não são suas, que não lhe pertencem. Mas, diante disso tudinho, a gente aprende também com Josué que essa batalha que vai acontecer de 5 reis, justamente contra Gibeão, onde Josué é chamado para essa batalha, vem agora a ousadia, né? Uma ousadia muito grande, que é de orar para que o sol e a lua parem, porque o que é que Josué precisava? Capítulo 10, pastor, e o versículo 12 até o versículo número 15, interessante que o texto diz, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, te detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quando o dia inteiro, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Coisa mais impressionante é a voz de um homem. Aí a gente vê a ousadia do intercessor, pastor.
pastor, de pedir o impossível. E é interessante que essa ousadia, ela nasce exatamente da palavra de Deus, né? Que a nossa irmã citou. Porque no capítulo 10, o versículo 8, diz assim: E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. De posse da palavra do Senhor, né? Aí vem a ousadia de partir, né? para a conquista desses 5 reis, porque realmente foi algo inexplicável, né? Extraordinário, porque aquela guerra foi uma batalha que não estava planejada. Foi. Ela surgiu de repente porque aqueles reis se reuniram porque os gibeonitas haviam feito aliança com Israel. Verdade. E Israel agora estava com uma responsabilidade que juraram perante o Senhor. Muito sério isso aí, né, que o senhor falou. Não, né? muito sério. E isso aqui é tão sério, porque quando você vai procurar a origem disso, está lá atrás, naquele capítulo 9, versículo 14. Não buscou o Senhor. Aí, qual é uma das consequências? Uma guerra não planejada. A gente se depara também com outra questão aqui, que é a fidelidade do Senhor. Ele vela pela sua palavra cumprir. Então, aqui há um princípio que o Senhor, ele vela. Agora, a consequência não é tirada. Mais para frente a gente vê o que acontece com o povo que fez aliança, né? Eu depois pedi para que Jonas fale, a consequência é muito grande, porque talvez eles não sabiam o que esse povo poderia fazer até pelo próprio povo de Israel. Então tem vezes que o Senhor, ele avisa, ele diz que não é para fazer, porque muitas vezes a gente não entende que vai passar muitas vezes até a geração para acontecer numa próxima geração a consequência. Então, Deus, ele muitas vezes, na sua onisciência, ele dá instruções. E entender e confiar, falou dessa questão da força do braço. Quando a gente confia muito na força do braço, eu consigo fazer. Não, isso daqui é muito fácil. Tá vendo que isso daqui no instante a gente resolve? O problema está nos detalhes. A gente diz que as grandes guerras não estão em muitas armas, mas a gente está muitas vezes nas ideias. Então, as batalhas muitas vezes você mas está tudo fora também, mas a batalha está dentro da mente. Então, irmão, meu querido irmão, a vigilância, entender que muitas vezes as orientações do Senhor para as nossas vidas são detalhes que não podem ser violados. Pode ser simples, talvez uma saída, e daqui para a esquina. Mas se muitas vezes a gente perceber que a gente sente a orientação do Senhor, e muitas vezes não ir. E talvez sai da lógica. Mas a gente confia e faz, e a gente vê o resultado, tem vezes que nem no mesmo dia, em semanas depois. Um ônibus que não passa, mas é tão simples um ônibus não passar e fica já inquieto. Mas muitas vezes Deus sabe, tem um livramento ali mais na frente. E tem gente que corre para ter e muitas vezes não tem a consequência. Que coisa tremenda, né? Olha, veja quanto assunto. E ainda tinha muito mais para falar, mas o nosso programa, chegamos ao final do nosso programa e nós aprendemos aí muito com Josué. Eu creio que você que está em casa aí deve estar dando glória a Deus, né? Porque realmente nós recebemos aqui instruções para a nossa vida de comunhão com Deus, e o intercessor, aprendemos que ele tem que desenvolver uma vida constante de comunhão com Deus e sempre buscar a direção de Deus, ainda que nas pequenas coisas. Aprendemos também que uma das fraquezas de Josué era não consultar a Deus em coisas simples, né? Como foi a questão de Ai, como foi a questão dos gibeonitas, e as consequências foram sérias. A primeira foi uma derrota, e agora ele tem que defender um povo que não estava no plano de Deus, que não estava no projeto de Deus para a sua vida, mas aí, como ele havia se comprometido, ele havia assumido uma responsabilidade diante de Deus, agora teve que arcar com o compromisso de socorrer os gibeonitas. Mas nós vemos que em tudo isso, o nosso Deus é misericordioso e disse a Josué que ele poderia guerrear para livrar os gibeonitas, porque eles estavam honrando o juramento que havia feito com Deus.
E então Josué, ele faz uma intercessão que realmente ela causa em nós um desejo muito grande de continuar servindo a este Deus, né? Porque o intercessor que confia, ele questiona. E o intercessor que questiona recebe a resposta de Deus. E quando ele recebe a resposta de Deus, ele tem a ousadia de fazer o inesperado acontecer. E é o caso de Josué, que ora para que o sol se detenha, para que a intensidade do calor diminua, né? Como diz os comentários, né? E para que o sol ele detenha-se um pouco mais para que a noite não chegue, porque se a noite chega, Josué perdia a batalha. E Deus ouviu a oração de Josué. Não, Deus ouviu a oração. É bom deixar claro que, para quem está nos ouvindo e assistindo, é claro, que esse texto não é um texto mitológico, não é uma história que foi criada. A história aconteceu, é real e Deus ouviu a oração de um homem e o sol e a lua pararam. Em qual sentido? Talvez você está dizendo assim, mas o sol ou a lua não para. Claro, isso é do ponto de vista do observador. A Bíblia não foi escrita num caráter científico, né? Aí você diz, foi a Terra que parou? Sim, tudo bem, a Terra parou. Mas é bom deixar claro que se a Terra parasse, talvez pudesse sair da sua órbita. É melhor a gente entender que a galáxia, ou melhor, a Via Láctea, para no sentido de dizer assim, está parando para que tudo continue exatamente como está embaixo e Josué tenha tempo. Porque o que é que Josué, quando Josué olhou para cima e disse, Senhor, eu quero que o sol e a lua parem, o que ele está pedindo na verdade é, eu quero tempo para guerrear. Então, se é tempo, aí o Deus, que é o dono do tempo, que criou o tempo, deu tempo para Josué vencer justamente a batalha. E a Bíblia termina assim dizendo, né? Ou melhor, o versículo diz assim, Deus ouviu a oração de um homem, para dizer, deixando claro que ele era homem com as mesmas falhas. Quem não já errou feito Josué? As mesmas falhas, as mesmas limitações. O que é que a Bíblia está dizendo a você, meu querido irmão em Cristo Jesus? Deus também escuta a tua oração. E faz algo inimaginável. Inimaginável. Né? Deus é capaz de fazer algo extraordinário. Ora, se Deus ouviu a oração de Josué, que a ponto de parar o sol e a lua, dando-lhe tempo para que ele pudesse conquistar esta grande vitória, o que ele não fará por ti? Pois a Bíblia diz, se ele não negou o seu próprio filho a ponto de entregar para morrer na cruz, para os nossos pecados, o que ele nos negará? O que ele não fará por nós? Com certeza, ter em mente justamente isso. Deus está disposto a nos atender e a nos ouvir. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus pela conclusão de mais um programa Intercessão. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação e também agradecendo aqui ao nosso irmão Jonas Santana, juntamente com a sua esposa, que tem nos dado esse presente de estarmos hoje aqui comentando sobre esse assunto tão importante que é a confiança, os questionamentos e a ousadia do intercessor. Pastor, quero em primeiro lugar agradecer a Deus com a oportunidade singular que Deus nos concede de estar num programa falando de oração, falando de intercessão. E agradeço também ao pastor, ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade única de estarmos justamente aqui e ao Senhor que está participando desse programa. Que Deus abençoe a cada um que está em casa e continue orando, intercedendo, buscando. Deus tem algo para te dar. E não cessar de orar. A oração tem que ser constante. Sem oração a gente não fica em pé, a gente não consegue dar um passo. E nós temos que louvar ao Senhor por esse intermédio, né? Esse livre acesso que nós temos com o Senhor. Então, nós não temos o que temer, temos Deus ao nosso lado. Agradeço também a oportunidade ao nosso pastor e a confiança. Amém. Graças a Deus. Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus. Nós vamos pedir a nossa irmã Meriane, né, para estar orando. O tempo realmente passou tão rápido e a senhora vai fazer aquela oração relâmpago que Deus responde na última hora, assim. Tem muita gente pedindo a bênção de Deus, muita gente frustrada, muita gente passando por dificuldade, principalmente nessa pandemia, mas vamos orar ao Senhor agradecendo e pedindo o milagre de Deus, como Josué fez aquela oração tão rápida. Sol, para aí, lua, detente, e a resposta de Deus, ela chegou. Oremos, querido Senhor. Neste momento, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante de Ti,
falando, Senhor, da tua fidelidade. Obrigado, Senhor. E também, Senhor, pelo teu amor. E eu creio, Pai, que este momento muitas vidas foram alcançadas. Atinge corações, renova forças, renova as esperanças, Senhor, do coração dos teus filhos. Sim. Creio que, Senhor, pela tua onisciência, tua onipresença, tu és grande e sabes, Senhor, o que fazer em nossas vidas. E nesse momento nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E esperamos contar com a sua audiência, a sua presença, digo, no próximo programa, se Deus assim nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos juntos novamente no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.